de cana e, portanto, do nosso etanol. Em segundo lugar, nós temos a maioria das terras da Amazônia com baixa fertilidade, nós temos problemas com o regime de água, que, portanto, impede a sacarose, impede a adquirir o açúcar. Então, nós temos que entender que, na Amazônia, do ponto de vista técnico, nós estamos impedidos de ir lá produzir. E se formos considerar que o álcool produzido na Amazônia, como diz o ministro Roberto Rodrigues, viesse para os centros consumidores do Brasil, este álcool vindo da Amazônia para cá seria consumido no meio do caminho e tiraria toda a renda e a rentabilidade deste produtor lá da Amazônia. Então, são mitos que são construídos sem conversar com os produtores rurais e ver os seus sentimentos. Ainda com essa questão da substituição de alimento por cana, eu tenho um número de São Paulo interessante. A cana foi ampliada em 4,8% das terras de pecuária. Então, a cana avançou em quase 5% do território paulista das áreas de pecuária. Em compensação, o número do rebanho em São Paulo aumentou 5,8% em número de cabeças. E nós temos que considerar, eu não estou seguindo exatamente ali, mas nós temos que considerar que a Embrapa nos ensina que nós poderíamos, com toda a tecnologia hoje apresentada no Brasil e disponível no mundo, se nós aplicássemos toda a tecnologia nas áreas de pecuária, nós precisaríamos apenas de 1/3 das áreas de pecuária para abrigar o mesmo rebanho que temos hoje. E antes que alguém pergunte por que não fazem, por 2 motivos muito simples e econômicos. Em primeiro lugar, 1 tonelada de adubo, o Benedito sabe muito bem disso, está custando em torno de R$ 1.200 a tonelada. E isso impossibilita os nossos produtores de fertilizarem o seu solo. Dificulta bastante por conta de que não temos políticas públicas específicas para a pecuária e abrangente. E por segundo motivo, se nós tivéssemos o Benedito e a Bung nos desse todo o fertilizante de graça, nós também não poderíamos aumentar desse tanto a produção, porque não teríamos mercado para enviar toda essa carne. Então, essas áreas é como se fosse uma reserva que nós brasileiros temos para o futuro, aguardando o mercado e aguardando políticas que possam permitir a fertilização e a produção dessas terras. E fico bastante indignada quando alguns, até mesmo amigos, dizem que as áreas de pecuária no Brasil são degradadas. E a Embrapa nos ensina que essa expressão degradada é uma expressão muito relativa. Degradada, ela pode ter vários aspectos. Na realidade, as nossas áreas de pecuária, elas não são degradadas. Elas não estão destruídas, elas não são corroídas pela erosão, elas não estão abandonadas. Elas precisam de um trator gradeando a terra, precisam de calcário e de adubo para que elas possam retomar a sua fertilidade inicial, mas não estão desperdiçadas e abandonadas ao vento. E eu quero lembrar que na área de agricultura é a mesma coisa. Se nós produzíssemos com a mesma tecnologia de antes o que nós produzimos hoje, nós precisaríamos de mais de 60 milhões de hectares para plantio. E isso foi devido à pesquisa, ao investimento em pesquisa da nossa academia, especialmente a Embrapa, que é a nossa salvaguarda, que fez com que tudo isso fosse possível. Mas com relação ao Código Florestal Brasileiro, nós temos que entender que ele foi construído em 1965, a sua segunda versão, a primeira em 1943. Mas considerando apenas a segunda versão, de 1965, nós temos que levar em consideração que nós tínhamos um outro Brasil há 41 anos atrás. Um Brasil que não existia a Embrapa, um Brasil que não existia o Radan, um Brasil que não falava em satélite, um Brasil que não tinha plantio direto, que não conhecia a fertilização do cerrado, que não tinha as máquinas e implementos agrícolas que temos hoje. Nós apenas, em 1965, existia um Brasil da Mata Atlântica. Um Brasil que o Brasil do interior é como se não houvesse no mapa. Então, o Código Florestal também foi construído em cima do bioma Mata Atlântica. Por isso que, de lá para cá, de 65 até bem pouco tempo, toda a terminologia usada no Código Florestal nunca citou cerrado, nunca citou savana, nunca citou pampa,
selva, nunca citou caatinga, e sempre cobertura florestal nativa, e não cobertura de cerrado nativa, e não outras demais coberturas de outros biomas que tão importantes quanto a floresta que nós temos no Brasil. Então, o Brasil do interior iniciou, claro, com a capital Brasília em 1960 e, posteriormente, com a fertilização do cerrado, aquelas terras que não serviam para ninguém, para nada, mudou todo o conceito. E eu quero aqui citar Alisson Paulinelli, a importância que este grande brasileiro teve nesse episódio, que aumentou enormemente a produção de grãos no país. Então, aí sim, entre 75 e 1985, é que nós desenvolvemos o Cerrado brasileiro e que conhecemos o seu potencial. Então, eu gostaria apenas de lembrar que esse Código Florestal, construído anteriormente, há 41 anos atrás, vamos ver o que aconteceu com este Brasil de 41 anos depois. Então, em 65, quando ele foi criado, nós tínhamos apenas 272 milhões de hectares para agricultura, aumentamos em 30%, a área de lavouras em hectares aumentamos 145%, a produção de grãos de 65 para cá foi aumentada em 624%, a produtividade em 1975 era de 946 quilos de milho por hectare e agora 3.039. Este Brasil de antes tinha de pastagem, teve um aumento de 24% apenas na sua quantidade de pastagens, mas com relação à produção de carnes em milhões de toneladas, nós aumentamos 1000% em 41 anos. E a população total teve um aumento de 120% neste mesmo, 127% nesse mesmo período. Infelizmente, com o setor rural não foi igual. Nós tivemos uma diminuição da população. E aqui, especificamente, com relação à cana-de-açúcar. O que era o Brasil de 1965 e o que é o Brasil agora. Nós tivemos, em milhões de hectares, um aumento de 721%, mesmo assim, significando menos de 10% de área plantada e agricultada no país. Nós tivemos, em milhões de toneladas, nós aumentamos 812% e também quilos por hectare, nós tivemos a produtividade aumentada em 58%. Isso dá para ver o quanto ainda poderemos aumentar. E em milhões de toneladas, nós tivemos um aumento de 450% e na produção de álcool, claro, 2.341%. E em litros de álcool por tonelada de cana, nós tivemos um aumento de 244%. Então, nós precisamos apenas atualizar as leis do Brasil. Não só a legislação ambiental, mas todas aquelas leis que forem ficando vencidas com o tempo e principalmente em desacordo com a ciência, com a pesquisa e com a tecnologia, elas precisam ser modernizadas. Mesmo porque o Código Florestal não é uma bíblia que não possa ser tocada. Nós tivemos, de 65 para cá, 11 legislações com mais de 60 mudanças no Código Florestal. E não é agora que nós não possamos também, novamente, alterar. O que nós decidimos, a CNA e os produtores, a grande maioria dos produtores do Brasil? Nós entregaríamos esse assunto a quem é de direito. Nós queremos entregar a questão ambiental para a ciência, para os nossos pesquisadores, para as nossas instituições de pesquisa. Elas é que nos vão dizer se nós precisamos de 10, de 20, de 100 ou de 50% de cobertura florestal. E é a ciência e a pesquisa que vai dizer aos produtores rurais o quanto nós temos que plantar à margem, nas matas ciliares dos rios do Brasil. E o que é topo de morro também é a ciência que vai definir para nós. Eu disse ao próprio presidente Lula em audiência, como presidente da CNA, que eu estava bastante constrangida de discutir um assunto que eu não tinha conhecimento técnico a respeito. Eu sou psicólogo por formação, disse ao presidente, e sei um pouquinho sobre plantio de grãos e produção de carnes. Mas não sou ecóloga, não sou engenheira agrônoma, não faço pesquisa e ciência para determinar o que fazer e não fazer. Eu entendo que, com relação ao meio ambiente, não tem que ser o que alguém quer. Nós temos que fazer com relação ao meio ambiente o que precisa ser feito, o que a ciência e a pesquisa indica que deverá ser feito. E o outro pilar de sustentação para as nossas ações é a Constituição Federal, aonde determina no seu artigo 24, especificamente, como disse Marcos Montes, que matéria de meio ambiente não é mais de exclusividade da União. Antes da Constituição de 88, isso era verdade. Matéria de meio ambiente só poderia legislar a União. Depois de 88, sabiamente, a Constituição foi mudada e disse que
matéria de meio ambiente é de competência concorrente, aonde a União legisla as normas gerais e os estados, as assembleias legislativas e os seus governadores legislam as suas peculiaridades. E tivemos algumas críticas com relação a esse assunto, com desconfiança com relação aos governadores e os deputados estaduais. E eu pergunto imediatamente, se nós não pudermos entregar o meio ambiente aos estados, aos governadores e aos deputados estaduais, como foi possível entregar a eles a educação e a saúde do país? Que, na minha avaliação, não tem nada mais importante do que isso. E nós precisamos, nas normas gerais, sair do Congresso Nacional com uma lei enxuta, uma lei que possa apenas normatizar o geral, como, por exemplo, no seu artigo 1º, que nós estamos elaborando em conjunto com o Ministério da Agricultura, com vários segmentos, com várias entidades, para que nós possamos, no artigo 1º, não é no 2º, dizer que daquela lei nós não estamos tratando de desmatamento. Em absoluto, não é nenhum artifício, nenhuma artimanha, nenhuma jogadinha esperta para mandar para os estados para que isso possa trazer condições de desmatamento. Não, pelo contrário, nós estamos tratando hoje de regularização ambiental. Do jeito que estamos hoje, não é mais possível continuar. Nós não temos mais paz para trabalhar e nós deveremos ver logo, posteriormente, algum impedimento de exportação por falta de cumprimento de legislação. Hoje, ela é praticamente impossível de ser cumprida e nós vamos mostrar daqui a pouco por quê. Aqui é apenas o artigo. Alguns dos colegas também já mostraram que realmente nós queremos mostrar que não precisamos mais desmatar. Esse quadro é um quadro da FAO, onde determina Brasil, Estados Unidos, Rússia, Índia e Chile param por aqui. Aqui na Índia, nós temos 311 milhões de pessoas com fome, segundo a FAO, está dentro das metas do milênio, acabar com a fome até 2015, a metade, e, portanto, essa área verde significa que a Índia e a China não têm um palmo de chão para expandir a sua produção de alimentos. A Rússia, nós sabemos da sua dificuldade com relação à temperatura, e os Estados Unidos ainda têm uma parte, mas a grande área disponível, quem tem é o Brasil. Aqui apenas algumas curiosidades, não para que nós possamos dar uma ré ou deixar de fazer aquilo que o Brasil fez tão bem feito, mas apenas para que alguns mitos possam ser desfeitos. Eu quero lembrar que o Brasil é o segundo país do mundo que ainda mantém 70% a 75% da sua cobertura florestal nativa. Em primeiríssimo lugar, a Rússia e, em segundo lugar, o Canadá. Isso significa, então, que o Brasil tem 850 milhões de hectares, mas quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, nós tínhamos 650 milhões de cobertura florestal. E, portanto, se nós temos 440 a 470, nós temos de 70% a 75% de cobertura original. Enquanto a África tem apenas 7,8%, a Ásia 5,6%, a América Central 9,7% e a Europa 0,3%. Eu cheguei da Dinamarca ontem, eu estava em Copenhague, discutindo com todos os produtores do mundo, as entidades que representam os produtores como a CNA, discutindo a questão do aquecimento, da mudança climática. E quando nós falamos em serviços ambientais, ninguém quer discutir serviço ambiental em floresta em pé, por um simples motivo, porque eles não têm floresta em pé. Então nós temos que entrar firme nesse debate, porque eles não querem discutir o preço e ainda querem dizer que a nossa floresta em pé sequestra zero de CO2. Então, nós precisamos estar atentos a isso para fazer dessa grande cobertura florestal não um desmatamento, mas um ganho financeiro, um ganho econômico em cima desta cobertura. Aqui também mais uma curiosidade com relação às emissões de CO2. Não para que a gente possa aumentar, mas que nós possamos também avaliar que a situação do Brasil é uma situação bastante razoável. Enquanto a média mundial de emissão de CO2 por habitante é 4,5 toneladas, na América Latina 2,5 e o Brasil emite por habitante apenas 1,8, enquanto os Estados Unidos 20 toneladas por habitante. Aqui eu gostaria de chegar para que a gente pudesse conversar um pouco mais. Por isso, a mudança e a situação tão difícil que encontram hoje todos os produtores do Brasil é exatamente, principalmente por conta dessa tela. Quando vocês, vez por outra, ou vez em sempre, veem na imprensa, nos jornais e nas televisões, de que os produtores agora